Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Intelecto Nerd e o assunto dessa semana é história. Eu sou um apaixonado por história, mas eu sei que nem todo mundo é. E eu acredito que as pessoas não gostem de história pelo mesmo motivo que, por exemplo, não gostam de matemática ou literatura, porque não entendem. Né? Porque, principalmente no colégio, a gente é ensinado a decorar, fazer a prova e passar e ninguém lembra. Mas quando tu entende, quando tu vê a mecânica das coisas, se torna muito interessante. E esse vídeo, então, eu vou trazer alguns exemplos de por que eu gosto de história, por que eu acho tão interessante e por que eu não me canso de estudar esse assunto. Uma coisa que eu acho curiosa, por exemplo, é quanto tempo faz as coisas, né? A gente às vezes perde um pouco essa noção. Um exemplo disso é o Egito. Quando se fala em Egito, se pensa em quê? Nas pirâmides, na Esfinge, na Cleópatra? Como a gente pensa no Egito como uma coisa única, às vezes fica difícil compreender, por exemplo, que entre a Cleópatra e a construção das pirâmides e da Esfinge tem mais tempo que entre a Cleópatra e nós. Isso porque a Cleópatra viveu ali no último século antes de Cristo, menos 50, menos 30 mais ou menos. A construção das pirâmides e da Esfinge é mais de 2.500 anos antes de Cristo. E nós estamos a 2021 anos depois de Cristo. Então ela está mais perto de nós do que da construção das pirâmides. E aí também se vê o tamanho, a duração, a longevidade da civilização egípcia, que durou mais do que tudo que aconteceu de Cristo até aqui, toda a nossa história, né? Tudo que a gente estuda como história. Outra coisa que eu acho muito legal é que a história, obviamente, acontece simultaneamente em diferentes partes do mundo. Mas, pela forma como ela é ensinada na escola, separada, por exemplo, entre a história do Brasil e história geral, história do mundo, a gente às vezes esquece disso. E tem um personagem famoso, que todo mundo conhece, mas ele é principalmente famoso aqui no Rio Grande do Sul, que é o Giuseppe Garibaldi. Ele é italiano, desde a juventude ele integrou e lutou, junto com Giuseppe Mazzini, na Jovem Itália, que queria unificar os reinos italianos em uma república. Só que isso era ilegal, ele foi preso, foi exilado, veio para o Rio de Janeiro, conheceu Bento Gonçalves e veio para o Sul lutar contra o Império Brasileiro na Guerra dos Farrapos. Depois ele fugiu com a Anita Garibaldi para o Uruguai, voltou para a Itália e voltou para a Guerra de Unificação, né? Voltou para as batalhas, foi exilado de novo, só que dessa vez foi para Staten Island, em Nova York, onde até hoje a casa que ele morou é um memorial a Garibaldi. Ele retornou para a Itália, voltou para a luta, e nesse momento ele se ofereceu para lutar ao lado de Abraham Lincoln na Guerra Civil Americana. Ele foi aceito, foi oferecida a patente de comandante em chefe, mas para aceitar ele queria que Abraham Lincoln abolisse a escravidão. E Lincoln não aceitou, porque não era o momento, mas ele acabaria até fazendo isso uns anos depois. Garibaldi continuou na Itália e conseguiu ver a unificação italiana, que chegou com a derrota de Roma em 1870. Ou seja, a vida dele é um exemplo de que a história acontece simultaneamente. Três histórias que se estudam às vezes separadamente estão acontecendo ao mesmo tempo. Que é o caso da Revolução Farroupilha ou as revoltas brasileiras, né? Houveram várias na mesma época ali, em 1840 mais ou menos. A unificação da Itália, que foi um processo, na verdade, que levou quase todo o século XIX, e a Guerra Civil Americana e a história dos Estados Unidos. E tem muito mais coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas que a gente estuda separado e não é feita essa relação. E isso acontece o tempo todo, né? Enquanto o Brasil estava sendo descoberto, por exemplo, em 1500, na Europa acontecia o Renascimento. E mais especificamente na Itália, tinha Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa e Michelangelo pintando a Capela Sistina. Para fechar, duas curiosidades sobre quanto tempo faz. Se, por exemplo, De Volta para o Futuro fosse gravado hoje e o Marty McFly voltasse 30 anos no tempo, ele não estaria cantando Johnny B. Good, mas talvez Smell Like Teen Spirit, de Nirvana. E outro exemplo é que o 11 de setembro, que às vezes parece recente, já está mais perto da queda do Muro de Berlim do que de nós. Eu lamento dizer, mas isso não para. Vocês já ouviram falar dos anos 20? Fraque, vestido com armação embaixo, República Velha, crise de 29? Pois é, nós estamos em 2021, entrando nos anos 20. E antes que passe um segundo para a história, nós seremos tão antiquados quanto eles. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo, uma pequena viagem sobre história para ver como as coisas são curiosas, como tem muita coisa interessante. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, dizer o que tu acha, se tu gosta de história, se tu não gosta. Compartilhar o vídeo, claro, se inscrever no canal e marcar o sininho, que toda semana nós estamos aqui com um vídeo novo no Intelecto Nerd. Um abraço.